Gente, boa tarde. Que bom que estamos aqui mais uma vez, né, reunidos. E a Marli vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Na glória do Cristo. Se entre as vidas magnificentes da terra um existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para o outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e sauda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus, sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Canaã. Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala quando lê na samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no clima do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa a Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a encafubular com os amigos, fornecendo-lhe instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús, e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E por que o jovem perseguidor do Evangelho, nascente, se mostre traumatizado, ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da terra, permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Então, boa tarde. Vamos então levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, e a esses irmãos da Casa Espírita, Luz e Amor, por mais uma tarde de estudo, de trabalho, desse grupo, que a gente sabe que desde há muito está esperando para se encontrar, para vir aqui, para trabalhar, para fazer o que se propôs na espiritualidade um dia, na sua história. Então, agradecer essa oportunidade e pedir a proteção do anjo da guarda de cada um de nós, para que esses estudos nos auxiliem a esclarecer as dúvidas e levá-las, todo esse aprendizado para o nosso dia a dia. Que a gente consiga fazer um bom estudo. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Hoje nós vamos tirar dúvidas, recordar um pouquinho do que nós já estudamos, né, nessas aulas passadas. E eu gostaria de
se alguém pudesse falar, qual que é a dúvida que está tendo na reunião mediúnica? Porque hoje o nosso espaço é para que a gente tire as dúvidas. Porque durante os estudos, principalmente no dia das práticas, a gente não abre para pergunta, para que a gente vá para o grupo assim, harmonizado, né? Para que não tenha pergunta, às vezes pode ter algum conflito, então a gente não abre. E a gente tem esse espaço para que a gente tire as dúvidas. Alguém gostaria de colocar alguma dúvida que já teve, para que a gente possa trocar ideia um com o outro? Dúvida tem, né? Dificuldade. Alguém gostaria de começar? Boa tarde. Bom, minha dúvida é que eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu recebo, né? Uhum. E nessa última semana passada, né, eu recebi, e quando eu volto, né, eu volto meio desnorteado, assim, meio com medo, e de repente eu sinto que eu quero, que tem alguém querendo se manifestar de novo. E eu corto, não sei se é medo, não sei, mas eu posso deixar ou eu não? Ou é só uma vez que eu recebo, né, a entidade, deixo quem orienta, né, orienta essa entidade, né, e se eu deixo ou não, eu paro. Então, quando o espírito já foi orientado, já foi encaminhado, que você já não está tendo mais ligação a ele, pode deixar outro normal, sem medo, sem preocupação. Mas é a preocupação que eu acho que é porque eu fico muito preocupado depois que eu fico meio desnorteado. Não sei se essa é a palavra certa, mas e dá aquele frio na barriga, e aí eu já não quero mais, entendeu? E eu sinto que pelo menos, eu sinto muita coisa de quem está perto, entendeu? E eu vejo que tem alguém querendo e eu não, como se diz assim, eu não me concentro, entendeu? E aí eu não deixo. E depois que eu tomo um passo que eu fico legal, mas se eu deixar, acontece. Então é melhor deixar. Mas se você não tiver assim, medo, pode deixar normal. Porque se você está tendo a aproximação de outra entidade, já é outro caso, né? É outro irmão que está precisando ser socorrido. Porque nesse momento, eu pelo menos, eu fico meio cansado, né? Parece assim. Então, assim, o que pode acontecer? Se você naquele momento não está disposto, você pode fazer uma prece, refazer as energias, dar um tempinho, né? E se aquele espírito está no seu campo, dá passividade normal, sem medo, sem insegurança, bem tranquilo, né? E nós aqui estamos em treinamento, né? E então, por isso que é muito importante a gente ter esse momento de trocar ideia, né? Deixa eu passar para a Márcia, que ela, como médium, ela vai explicar melhor. Hein? Pode ficar sem dúvida. Eu vou falar para você o que eu faço. Depois da comunicação, eu procuro despertar, para poder desligar, porque, às vezes, essa sensação que você está sentindo, às vezes ainda é daquele irmão que teve aqui. Então, assim, desliga, deixa ele ir, aí desperta um pouquinho, aí você concentra de novo da passividade, aí você sabe que é uma outra pessoa que está querendo comunicar. Correto. Então, a gente te ajuda. Obrigado. Alguém tinha essa dificuldade também? Mais alguém? Ficou claro? Ficou, porque assim, dá um pouco de medo, né? Não é medo, é que eu já saio de casa com frio na barriga, né? Igual eu já falei para muita gente quando. Mas depois que acontece, aí eu sinto que eu tô fraco, a hora que eu volto meio desnorteado, não sei se essa é a palavra, assim, mas aí a pessoa fala, você está bem? E eu falo, tô bem, mas eu não tô bem, né? Eu tô cansado, mas não estou bem em coisa nenhuma. Mas assim, aí eu vejo que tem algo, ou seja, alguém, né,
querendo se manifestar. Só que aí eu já não consigo me concentrar mais, entendeu? Então eu não sei se eu consigo dar uma relaxada, né? Uma sentada e concentro de novo, e se eu posso ter essa possibilidade de receber o outro normalmente. Se você estiver bem, não tem problema nenhum, né? E se caso você não quiser mais, para nossa, eu senti muito mal, eu não quero dar possibilidade, desconcentra, não tem problema nenhum também. Você tem que ficar bem à vontade, né? Ok. Leonel, eu assim, no meu ver, eu acho que vai até ajudar até você mesmo e até a própria a entidade que queira se manifestar, até porque está aqui mesmo é para se manifestar. Então isso, acho que o medo que a gente tem é só um medo, é o medo particular. Eu acho que é só um medo particular. Mas aqui eu acho que não acontece nada de mal com você, não. Pode ficar tranquilo. Eu acho que tudo isso é normal, viu, gente? Vocês não precisam se preocupar, porque nós estamos aqui em treinamento, nós estamos estudando, tá? Quem mais gostaria de falar? Você tem uma dúvida, não tem? Passa para o Vinícius. Eu deixei meu caderno de dúvida, se eu soubesse eu ia trazer, mas... Na última reunião, que a gente estava comentando do doutrinador, né? Eu fiquei na dúvida na passagem de um espírito para o outro, né? Quando a pessoa que recebe, como que o doutrinador vai saber se está vindo outro, se terminou, qual que é o momento assim de troca? Acho que o doutrinador fica meio perdido aí, né? Inclusive, está passando um papelzinho que a gente vai falar do doutrinador, vai dar umas orientações. Mas quando, agora eu vou falar como doutrinadora, que a gente percebe que o espírito já recebeu o tratamento, né? Já acalmou aquele estado nervoso que ele estava, já está calmo. A gente fala, então você vai com Deus, Jesus que te protege, que você está amparado, você não está sozinho. Então, nesse momento, a gente percebe que ele já foi levado. Se o médium não falar nada, ficar quieto, como que a gente sabe se... Você fala como médium? Oi? Como médium, você está tendo dificuldade? Não, eu estou vendo mais a situação do doutrinador, né? Não, mas se o espírito... não está falando nada mais, já resolveu aquele problema que ele estava, e a gente já encaminhou ele, é normal que ele está indo. É difícil perceber isso, né? A gente não consegue enxergar. Já aconteceu de eu estar na doutrinação, eu achar que o espírito foi e não foi. Já aconteceu. Mas o próprio médium já encaminha ele. Né? Com a experiência também ele vai aprendendo. Né? Com o tempo, com as experiências. Viu? Às vezes também acontece, a gente vai falando com o espírito, tal, né? Aí de repente o médium fala assim, já foi. Já aconteceu isso. E se não foi, continua medindo. Tirou a dúvida? Mais alguém? O Vinícius também fez uma colocação, não sei se foi... Ele tinha uma dificuldade assim... a gente fala tanto aqui que a responsabilidade é do médium, né? Então, o médium tem que ter disciplina, né? Se o espírito vem com vontade de badernar, o médium não pode deixar. Então, ele ficou preocupado com isso, né, Vinícius? Eu lembro que ele me falou essa colocação. Em filtrar, né? Oi? Em saber filtrar, né? Não deixar o espírito tomar conta. Às vezes o médium fica segurando, nem dá passividade, de medo de dar vexame. Foi isso que foi falado, né? Gente, nós estamos aqui em treinamento. É até bom que às vezes dão vexame, é bom que aconteça alguma situação para que a gente possa ajudá-lo.
sábado retrasado, que a gente estava reunido lá, eu estava assim, né? E senti uma vontade tão forte assim de chorar. E eu comecei, mas eu assustei, assim, não que eu assustei, eu não sei, eu senti uma coisa de repente assim e parou. Aí eu não sabia o que tinha acontecido, assim, por que aconteceu isso aí. Será que foi eu que não quis, alguma coisa eu assustei, não sei. Então, às vezes, a vontade de chorar até é normal, né, Márcia? Você, como médico, chorar é normal, não é? Veio assim muito forte. Eu fiz assim, sabe? Comecei e já parei na hora. Uhum. E às vezes aquela necessidade que o espírito tinha, que ele estava vindo com essa emoção, querendo chorar, às vezes de receber esse contato físico, ele já conformou, já foi consolado. Né? Às vezes o espírito vem com tanta necessidade de sentir a respiração, de sentir assim, até o coração pulsar. Né? Às vezes, quando o espírito sente isso, ele já acalenta, como se diz, né? E às vezes foi nessa sensação que você não teve mais a vontade de chorar. Né? A gente estava falando quando, às vezes, o médium tem vontade de gritar, xingar, né? Debater. É nesse sentido que a gente fala que o médium tem que ter uma postura. Por isso que é importante esse estudo. Porque, às vezes, o médium não tem o controle, né? Que às vezes o espírito vem com aquela sensação tão forte, mais forte que a do médium, mas se o médium não tem um estudo, não tem um preparo, ele pode assim fazer acontecer assim dar uma passividade assim um pouco grosseira, um pouco barulhenta, né? É nesse sentido que a gente pede para os médios tomar cuidado. Agora, nós estamos em treinamento, é normal que aconteça isso, né? Para que a gente possa ajudar, que a gente possa orientar. Por isso que a gente fala muito, qualquer coisa que acontecer, que a gente for orientar, a pessoa assim, aceitar aquela orientação para o bem dela. Tem gente que se melindra, tem gente que acha ruim, né? Tem gente que não volta mais no grupo. E ela, às vezes ela não entende que aquilo é um benefício para ela mesma, né? O negócio do medo, eu acho. Bom, eu tenho muito medo, então eu tinha medo de dar passividade. Aí a Sueli me pôs de doutrinadora. Aí eu apavorei, aí não fiquei só com medo. Aí o medo é esse, porque fala que a gente tem que estudar, fala que a gente tem que fazer a reforma íntima. Só que eu sei os defeitos que eu tenho, e eu sei o tanto que é difícil lutar com eles. Então, às vezes, eu fico assim, eu vou falar alguma coisa e vai virar para mim assim, quem é você para falar isso para mim? Qual a sua moral para me falar umas coisas dessas? E aí eu travei, fiquei caladinha. E fiquei a semana inteira escutando. Escuta, você não serve uma coisa nem para outra. Te deram uma chance de trabalhar no lugar, você não conseguiu. Agora, na outra, você também não quer. O que você está fazendo lá? Aí eu fiquei com vergonha, falei, não, então eu vou ver se eu consigo. Mas esse medo é uma coisa muito difícil da gente superar. A gente fica com medo de dar vexame porque você não tem o autocontrole. E depois tem medo de não conseguir ajudar o outro, em vez de ajudar, piorar. Porque eu fiquei apavorada. Eu travei o coitado do colega que estava do lado, né? Travei todo mundo. Então, é difícil, o medo é difícil. E a tal da reforma íntima, mais difícil ainda, para a gente conseguir vir com a consciência tranquila, saber que não fez nada de errado, pelo menos naquela semana, né? Então, é difícil. Gente, se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, né? Não. Nós não somos perfeitos. Nós também erramos, né? Quando o Espírito fala assim para mim, assim, já falou muitas vezes para mim, o quê, Sôcia? Que moral que você tem para falar comigo assim? Já me falaram. Eu falo, olha, eu não tenho moral nenhuma, por isso que eu estou aqui aprendendo com você. Nós estamos numa casa, que é uma escola, que nos dá a oportunidade para a gente aprender. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor que ninguém. Né? É uma forma que a gente pode... E realmente nós não somos, porque nós estamos aprendendo um com o outro. Né? Ninguém vai ter uma doutrinação perfeita, porque nós não somos perfeitos. Ninguém vai dar uma passividade perfeita, porque nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo realmente. Né? Então, vocês não precisam se preocupar de ter que fazer perfeito. Não existe isso. Né? E é errando que a gente vai aprendendo mesmo.
Bem, até dentro disso que vocês estão falando, na última reunião que eu participei lá em cima, até justificando, teve um sábado que eu não vim por trabalho, e sábado passado aconteceu um fenômeno assim, muito estranho comigo. Logo depois que eu almocei, que eu falei, não, agora eu já tenho que me preparar, porque hoje eu tenho Coen, comentei isso com as pessoas que estavam à minha volta, me deu um sono, e, assim, foi uma dorzinha de cabeça e um sono. Eu apaguei. Da 1h30 da tarde, eu acordei exatamente às 5h30 da tarde. Mas assim, foi uma letargia mesmo, não foi um sono normal. Literalmente, eu apaguei de uma forma que durante o dia eu não durmo nem depois de um plantão, porque geralmente, às vezes, eu trabalho, na maioria das vezes, à noite. Mas na última reunião que eu participei lá em cima, eu vivi um conflito muito grande. Era como se duas pessoas lutassem dentro da minha cabeça. Entendeu? Então era literalmente uma simbologia assim, um do ombrinho esquerdo e um do ombrinho direito brigando. Assim, vinha a vontade às vezes de falar, vinha algumas coisas, assim, uma necessidade de falar, e de repente eu ouvia assim: você falar? Você querer dar passividade? Então é mais ou menos isso. Quem é você para falar alguma coisa? Você vai inventar um monte de coisa, falar um monte de bobeira, um monte de asneira, fica quietinho, entendeu? E aconteceu isso que a colega falou, eu travei, né? Aí depois me veio vontade de escrever, tipo assim, já que eu não, né, falava, já que você não está conseguindo falar, então escreve, coloca alguma coisa no papel. Aí tinha alguém escrevendo, fazendo um pouco de barulho. Aí falava assim: você vai querer fingir também? Você vai querer fazer essa barulheira que a outra pessoa está fazendo e tal, tal, tal? Então, assim, literalmente é como se a pessoa tivesse me amarrado, as duas mãos, assim, me amordaçado e me amarrado na cadeira. Então, foi uma situação, assim, muito conflitante para mim, entendeu? Que é justamente aquela coisa de assim, de repente, ter deixado ser dominado. E eu fiquei mal a semana inteira também com isso. Nesse sentido, assim, gente, mas eu me deixei ser dominado por essa força que eu julguei ser maior, entendeu? E aí somatizou que no último dia que era para eu ter vindo, aconteceu essa letargia, esse sono, assim, que literalmente eu não consegui vir mesmo. Então, assim, a gente fica em oração, a gente, até na questão da reforma íntima, eu comecei a ler o livro da irmã de novo, porque eu já tinha participado de um estudo, e eu tenho um livro que eu tenho como um livro de cabeceira, leio o Evangelho praticamente todas as noites, né? Assim, que a oração, a prece é o nosso escudo, é a nossa proteção, mas que esse conflito assim, me deixou muito mal por uma semana. Deixou, não chega a ser assim, uma dúvida, é uma questão assim, é um desabafo mesmo, né? Um relato. Então, eu acho que essas influências, tudo aquilo que a gente não estava sentindo e passou a sentir no dia da reunião, a gente tem que lutar contra ele, né? A gente vai deixar os irmãos fazer com a gente o que eles querem? Não, a gente tem que ser um pouquinho mais forte, mais persistente, né? No seu caso foi difícil porque você dormiu e não conseguiu levantar para vir, né? Então, procurar no dia da reunião, assim, estar mais atento, né? Qualquer coisa que acontecer, falar, olha, vocês vão lá para o Luz e Amor, porque eu não vou agora, ainda não é hora de eu ir, né? Então, a gente tem que estar atento e corrigindo esses impulsos. Porque, de repente, são irmãos nossos que não querem ver a gente melhor, não quer ver a gente participar de um grupo, né? Isso. Fazer uma fichinha de tratamento, foi bom lembrado. Porque a fichinha que faz ali, que é feito, é muito importante, principalmente para a gente que já está trabalhando. Porque a gente tem influência, sim, a gente tem os desafetos, a gente tem os irmãos que não quer que a gente venha aqui, porque sabe que aqui a gente vai voltar renovado, né? Então, qualquer dificuldade que tiver, faz uma fichinha, liga para a gente pode fazer, né? E para fazer um tratamento, certo? No caso, o pessoal que está incorporando também,
está iniciando agora, está começando a incorporar. E nós também, que está fazendo o papel de doutrinador. Então tem o que está dando passagem e quem vai doutrinar. E quem está recebendo também está com aquela pouco controle. E o doutrinador também tem a mesma coisa, o que falar. E agora? Porque a gente percebe também assim, porque eles querem uma resposta. O que está fazendo aqui? Por que você me trouxe aqui? E nós, nesse caso que está iniciando, não deveria assim ter não sei se ainda um preparo para que não possa prejudicar até mesmo quem está recebendo e sair com essa sequela de ou estar se sentindo mal, ficar ruim. Eu estou falando porque nós teve uma passagem, eu já tive uma passagem com o Leonel, tive com o Danilo. O Danilo, depois, praticamente que estava terminando, ele começou a passar mal, eu percebi. Aí não, vem, seja bem-vindo, né? Então, às vezes, nós estamos iniciando, o Eduardo também, eu percebi que uma hora ele também ficou perdido. Então, como é que a gente atribui isso para nós também não causar um prejuízo, assim, ou ser amparado pela espiritualidade? Gente, prejuízo, eu acho que ninguém causa, né? Porque nós estamos aqui com o intuito de ajudar, né? Todos nós, ninguém está aqui assim, obrigado, né? A vontade, eu creio que todos, de trabalhar é grande, de ajudar os nossos irmãos que estão do outro lado, que a gente não sabe quem é, né? Tudo isso conta, a boa vontade, a perseverança, a sintonia com os mentores. Já aconteceu comigo mesmo, estou na doutrinação, nossa, o que eu falo? Acabou, não tem mais. Na hora você mentaliza os mentores, na hora vem as intuições para que a gente possa encaminhar, né? Então, o que eu queria assim, que vocês ficassem assim, bem à vontade, que todos nós aqui estamos aprendendo. A espiritualidade conta com a boa vontade de cada um de nós, né? Então, vocês não precisam de preocupar, se eu não fiz direito, eu devia ter feito isso, aquilo. Não, a gente faz aquilo que a gente dá conta, aquilo que a gente pode. De repente, na doutrinação, tem gente que fala umas coisas tão bonitas, né, tão folhada. Tem outros que não, que falam com aquela simplicidade. Cada um tem o seu recurso, a sua capacidade, né? E nós aqui estamos aprendendo, nós estamos estudando, nós estamos igual uma criança quando começa a andar. A criança começa a dar o primeiro passo, ela não sai andando correndo, ela cai, ela levanta, ela segura na cadeira, né? E assim nós estamos assim também, certo? No meu caso, não é sempre que eu consigo concentrar, mas quando acontece, eu vejo mais luzes, assim, né? E que nem nessa questão sobre a doutrinação, que nem eu que acho que não consigo receber, tenho que trabalhar mais esse lado de doutrinar. Aqui o grupo, a reunião mediúnica, ela é composta pelo doutrinador, pelo médium, né? Que dá passividade, pelas pessoas que estão no sustento do grupo, né? Então, eu vou falar assim de mim. Eu, na reunião, eu sinto energia, eu sinto presença, mas eu não sinto vontade de falar nada. Então, eu estou na doutrinação. Assim vai acontecer com quem ainda não está dando passividade. É o que o Jorge falou para mim também. Isso. Que nessa reunião nossa foi que eu comecei, até eu não consegui. Que nem o Jorge falou mesmo, que é conversar, né? Aí o Jorge falou, não, isso aí é com tempo, você tem que ter calma, aos poucos você vai pegando. Tudo é sem pressa, né?
Se nessa reunião não deu, na outra dá, certo? E a questão da doutrinação, a pessoa não pode se esquecer de que ela não está sozinha, que tem um mentor ali que vai trabalhar no campo da intuição, que vai lhe ajudar. Então, a doutrinação também depende muito da prática, depende do estudo, lógico, né? Vocês já receberam aula de doutrinação, mas depende também muito da prática. Na prática a gente vai adquirir segurança, nós vamos adquirir assim, controle, iniciativa, tirocínio, mas sempre nós vamos estar assessorados por um mentor. Nós não podemos esquecer isso daí. Agora, às vezes, eu por exemplo, eu não vejo tal, né? Mas eu sinto através da intuição. Por quê? Porque surgem ideias, brota uma maneira de você desenvolver o assunto, de você conversar com o espírito comunicante, né? Agora, nós temos que deixar o campo intuitivo, né? O esclarecedor, ele vai desenvolver a intuição, né? E tem que confiar nisso aí. E o que nós temos que fazer primeiro na doutrinação? Nós temos que ouvir. Ouvir. Isso aí qualquer terapeuta, né, tem que aprender a ouvir. Pode ser o psicólogo, o psicanalista, e o doutrinador também, que está na mesma linha. É um psicoterapeuta, né? Ele tem que ouvir. Vai ouvindo, não queira falar junto com o espírito, não queira atropelar o desabafo dele, né? Deixa ele falar e vai ouvindo, que aí a coisa flui naturalmente. Certo? Certo. Mas é prática, é experiência, é vivência. Com o tempo nós vamos melhorando cada vez mais. Eu trouxe até um lembrete. Esse lembrete foi estudo de outros grupos e eu falei, eu vou levar que vai ajudar, né? Esse lembrete foi o Tonho que fez. Todos pegaram um papelzinho desse? Então, o doutrinador ou dialogador, ele deve ter o cuidado para não invadir o espaço físico do médium. Manter uma distância adequada, de tal modo que o médium não se sinta incomodado e o doutrinador consiga ouvir e dialogar com o espírito. Então, não ficar muito grudado ali no médium, né? Porque as energias é diferente, a do médium com o doutrinador. Às vezes incomoda o médium, né? Então, nesse momento, a gente está recebendo ali aquelas trocas de energia. Então, você está sentindo as energias. Então, fica muito... Como que eu vou achar a palavra? Você fica muito sensível mesmo. Às vezes, sem querer, o doutrinador encosta. Eu já senti assim, até choque, só de encostar. Dá um choque. E, às vezes, a gente desconcentra, provavelmente o espírito até vai embora. Então, assim, é importante tomar esse cuidado. Eu falo enquanto médium, o quanto que é difícil, né? Não atropelar a fala do espírito, é o que o Antônio está falando. Não falar ao mesmo tempo. Evitar fazer discurso, ouvir, compreender, criar empatia, orientar e encaminhar. Então, quando o espírito está falando, deixa ele falar. Deixa ele falar, né? Não ficar interrompendo. Ou então falar mais que ele, né? A gente tem que ouvir depois,
Porque com o Espírito falando o que está acontecendo, que o doutrinador vai pegando, como se diz, o fio da meada, né? Porque se o doutrinador não deixa o Espírito falar, como que nós vamos saber o que ele está precisando? Né? Às vezes a gente fica em dúvida assim, será que é um homem ou será que é uma mulher? É difícil para o doutrinador. Se a gente deixa ele falar, ele fala assim, eu sou muito medroso. Aí a gente pega esse gancho. Né? Eu estou muito nervoso. A gente pega esse gancho também, a gente já fica mais fácil para quem está doutrinando. Evitar fazer discurso. Às vezes o Espírito vem com tanto sofrimento, ele não quer ouvir muita coisa. Ele quer ser atendido ali, ele quer ser socorrido rapidamente, né? Essas técnicas que o doutrinador usa, como espelho, pedras, isso daí não está ultrapassado, porque realmente o que vem na gente é uma pessoa, como você falou, né? É um desencarnado que tem necessidade de compreender, né? Aí começa, 1, 2, 3, você vai dormir, olha no espelho. Então, aí o que você acha dessas técnicas? Então, aqui no nosso trabalho não usa essas técnicas, porque isso aí é um ritual da apometria, né? Eu sim, não entendo muito dessas. Você quer falar alguma coisa, Antônio, sobre isso? Porque a doutrinação tem que ser o mais simples possível, sem esses rituais, sem nada disso. A doutrinação, segundo a doutrina espírita, segundo o que nós aprendemos aí, ela tem que ser amorosa. É um ato de amor. Não se usa violência. Esse negócio de acorrentar espírito, pôr em gaiola, isso aí é um absurdo, né? Nós não usamos esse método aqui no Luz e Amor. Né? Ultimamente, depois que surgiu até livros, né, sobre a apometria, porque a apometria ela não nasceu no Espiritismo, né? Então, o povo, alguns até quiseram até generalizar, né? E usar esse nome apometria para tudo. No nosso caso aqui, nós usamos a palavra desobsessão. Reunião de desobsessão, que é nos moldes lá do livro de André Luiz, com mais dinâmica. Hoje, né? Nós podemos dizer que as doutrinações são mais dinâmicas. Nós aqui usamos comunicação simultânea, né? Nós usamos a comunicação simultânea, usa fazer regressão no espírito comunicante, né? Que pode ser encarnado ou desencarnado. Não fazemos regressão assim com a pessoa em estado de vigília. Isso também nós não fazemos. Mas a regressão, que às vezes surge até naturalmente ali na doutrinação, né? Às vezes na doutrinação, sem o doutrinador sugerir, induzir, fala, vamos... Porque às vezes o espírito está muito endurecido, muito muito preso àquela ideia de que o outro prejudicou ele, aquela cena só daquela vida. Aí você pode falar, né? Fala, olha, você está se esquecendo do que aconteceu antes, em outra vida, entre vocês. Porque isso daí é quase que uma certeza. Por quê? Porque a coisa vem como um círculo vicioso, né? Uma hora um agride o outro, depois o outro vem dar o troco,
E aquilo vai, várias encarnações, né? E também quando, às vezes o doutrinador sugere uma regressão, ele mesmo já dá a dica, o espírito. Ele fala, nós estamos falando aqui que não vai fazer isso não. Então você respeita, né? E às vezes ela nasce naturalmente. Às vezes quando o doutrinador vê, já lá os mentores já estão fazendo essa regressão. Então tem várias situações, cada caso é um caso, né? Agora, na doutrinação, o doutrinador ele tem que ouvir, para ele descobrir qual que é o problema central do espírito. Para ele trabalhar aquele problema, ele tem que tentar descobrir, né? E não ficar amassando barro, né? Não ficar amassando barro, tocando de roda ali num assunto só. Às vezes ele tem que desembuchar aquilo ali, né? Ele tem que ser mais objetivo, né? Certo. Então, como nós já falamos, né, evitar discurso, ouvir, compreender, criar empatia, né? Orientar e encaminhar. Não tocar no médium, inclusive no passe, né? Não tem necessidade de tocar no médium. Permanecer atento, de olhos abertos, pronto para o atendimento. Então, a pessoa que for ficar na doutrinação, ele pode ficar de olhos abertos, percebendo alguma mudança no médium, né? Porque às vezes a pessoa fica mediunizada e não fala nada. Às vezes ele muda o jeito no rosto, né? Eu tenho dúvida quando o médium já está mediunizado, eu pergunto, posso te ajudar? Às vezes a pessoa fala assim, não, aí eu percebo que é a própria pessoa, né? Você está bem? Quando é a própria pessoa, é diferente, a gente percebe, né? Principalmente quando tem menos doutrinador do que médium, não dá para ficar um para cada. Aí que o doutrinador tem que estar observando, ver qual o médium ali que vai precisar, né, de entrar com o diálogo. Então ele tem que ficar de olhos abertos. Porque a posição do doutrinador é mais ativa, a do médium é mais passiva. Às vezes a gente olha assim, os doutrinadores estão tudo com os olhinhos fechados, parece que vai receber espírito. Né? Então, realmente tem que ficar de olhos abertos, prestando atenção. Certo. Não entrar em polêmica ou discussão com o espírito. Então, o espírito, assim, ele vai ter sempre razão. Por que a gente vai entrar em polêmica com ele? Né? Então, a gente tem, assim, ouvir, ver o que está acontecendo e, muitas vezes, dar razão a ele. Não, você está sofrendo? Você tem razão. Você tem razão de estar nesse estado, né? Só que não precisa continuar assim, vão receber ajuda e tal. Não discordando dele. Porque no momento que a gente discorda, a gente entra em conflito com ele, né? O atendimento deve ser feito com amor e vibração positiva, né? Então, quando a gente vai doutrinar, pode ser em que situação que seja que o espírito venha, se a gente doa o amor que a gente tem, cria uma barreira assim de proteção, tanto para a gente quanto para o espírito, fica mais fácil, né? Porque quando você fala com amor, é como se diz assim, jogou um balde de água fria. Ele recebe aquelas energias boas que você está transmitindo e ele acalma com a sua postura, com o seu sentimento sincero, né? Por isso que é muito importante a gente estar sempre buscando assim, o equilíbrio realmente. Tem assim, história que já aconteceram. O doutrinador começou a doutrinação. Olha, meu irmão, ele falou assim, meu irmão, meu filho, tenha paciência, meu filho.
Ele falou, olha, eu estava lá na sua casa, eu jamais queria ser seu filho. Por quê? Porque ele percebia a grosseria que aquela pessoa tratava os filhos, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Como que a gente pode tratar um irmão que a gente não sabe quem? Ai, meu filho, seja bem-vindo, sendo que a gente, na nossa casa, não trata assim as pessoas, né? Então, quando você soa essa palavra, seja bem-vindo, você tem que falar do fundo do seu coração, realmente, com amor, né? Quer falar alguma coisa? Não? Diante da necessidade de locomover, o doutrinador deve fazer em silêncio, porque quando o doutrinador levanta, que faz o barulho, incomoda, né? Desconcentra quem está concentrado. Isso aqui, gente, não é um ritual, não. Isso aqui é uma postura assim, que a gente tem que ter para que não atrapalhe o outro que está ao nosso lado. Evitar arrastar a cadeira e passos fortes. Porque se a gente arrasta a cadeira, faz um barulho, atrapalha quem está concentrado. Principalmente no passe, quando a gente vai transmitir o passe, a gente pede assim para que a gente olhe se o outro ainda está dando passe, para que todos sentem junto. Não é ritual, não é uma regra que existe no passe, não. É para que, se eu dei o passe, sento. O outro deu o passe, senta. Faz um barulho tão grande e quem está dando passe ainda desconcentra, né? Já foi falado assim. Esse sétimo aqui, respeitar o rodízio de doutrinadores para favorecer o aprendizado do doutrinador e do médium. Esse rodízio ainda não está assim tendo aqui no grupo, porque a gente separa os grupos, a gente não está assim, todo sábado com as mesmas pessoas, né? Mas nos grupos que já estão formados, existe um rodízio de doutrinador, né? Então, por exemplo, a Márcia é médium, a gente deixa uma cadeira vaga ou um doutrinador já ao lado dela. Um médium, um doutrinador, um médium, um doutrinador. A gente faz assim. E quando tem mais médium que doutrinador, a gente deixa uma cadeira vaga ao lado daquele médium. Se o doutrinador percebeu que ele ficou mediunizado, a pessoa levanta, senta lá perto, assim, bem tranquilo, assim, em silêncio, né? Para que não incomode. E é importante essa rodízio de doutrinador, por quê? Para que a gente não acostume com o médium só, né? Então, por exemplo, se eu fico na doutrinação só com a Márcia, eu me afinizo com ela, e eu não aprendo com os outros, porque cada um tem uma forma de passar, e a gente aprende assim, né? Eu me lembro quando aqui na casa ainda não tinha esse sistema de rodízio, eu ficava acomodada com determinada pessoa, eu ficava ali, todas as vezes sentava com aquela pessoa, tudo bem, né? Quando o Antônio falou assim, semana nós vamos fazer um rodízio. Aí tinha uma pessoa um médio, que ele era assim, um pouco difícil. Aí foi fazendo rodízio, né? Os médios sempre sentam no mesmo lugar. Então, quem muda é só o doutrinador. Quando chegou na minha semana de sentar com aquela pessoa, gente, eu rezei a noite inteira, a semana inteira. Eu me preparei muito, porque eu ia saber que eu ia ter dificuldade com aquele médium. E não tive. Foi um aprendizado muito bom, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer todos os médios, como porque um é diferente do outro. Mas que tipo de dificuldade você teria, assim, no caso? Eu estava com... Que tipo de dificuldade você teria, no caso, assim, por exemplo, no jeito do médium trabalhar, como, assim, ou no diálogo? Assim, era só o que eu achava, mas na realidade não era, né? Por isso que a gente tem que enfrentar, para que a gente perca essas dificuldades. Eu achava que eu ia ter dificuldade de doutrinar, conversar com ele, e não tive.
Ele era uma pessoa assim que tinha uma mediunidade assim muito forte, os espíritos que eu achava, né? Era tudo má informação, que os espíritos que vinham através dele era muito difícil, porque eu sempre ficava com uma pessoa assim tranquila, calma, porque nós sabemos que os espíritos é colocado no campo da pessoa conforme a pessoa é, né? E ele, pelo jeito dele, tudo era uma pessoa assim forte, alta, assim, fisicamente já dava uma impressão de que ia ser uma comunicação assim difícil, mas não era. Era só impressão minha. Não, sabe por quê? Eu perguntei, porque assim, eu trabalho em outra casa, né, como eu já falei. E a doutrinadora estava muito assim, não estava entendendo. E, no caso, eu estava tendo que trabalhar sozinha, né? E já estava ficando difícil para mim, porque o médium não consegue fazer duas coisas. Ele vai conseguindo, mas aquilo vai sugando as energias. Né? E eu saía de lá muito fraca. Aí, inclusive, eu até afastei. Então, por isso que eu te perguntei, porque, às vezes, talvez o médium deixa alguma dificuldade também para o doutrinador. Você entendeu? Pelo jeito, por não conhecer também, né? Pode achar que está mistificando. Então, por isso que eu te perguntei. Então, a gente abre, assim, no fim da reunião, as dificuldades que teve. É muito bom que o médium, assim, troque ideia com o doutrinador, porque, às vezes, o doutrinador não está percebendo uma situação que o médium percebe. O médium pode falar assim, olha, você poderia ter feito isso, aquilo, você poderia ter conduzido de outra forma, né? Não que o doutrinador não saiba, mas ele não percebeu aquilo que o médium estava percebendo. Então, essa troca de informação, essa troca de ideia é para a gente aprender, né? Então, nas nossas reuniões, todas as vezes que a gente terminar, a gente abre para aquele comentário, para aquele bate-papo, para aquelas dificuldades que a gente tem. Então, é muito importante o médium falar para o doutrinador ou para o grupo. Olha, você poderia ter conduzido assim, assim, porque o espírito não convenceu o que você falou. Porque a gente está aprendendo, né? Certo? E a gente não afastar do grupo por isso, viu, gente? A gente colocar as dificuldades, né? E buscar ajuda. Aham. Você já teve alguma dificuldade assim? Eu ia falar o que a Sueli já tinha falado, assim, que tanto para o doutrinador é um aprendizado, para o médium também é um aprendizado, porque a gente não é 100% inconsciente. Então, assim, a maioria, né? É difícil achar alguém que seja 100% inconsciente. Então, quando modifica o doutrinador, você consegue se fortalecer, até para chegar para esse doutrinador e falar assim, olha, se talvez nessa reunião você tivesse feito desse jeito, teria sido melhor, ele teria sido encaminhado mais rápido. Porque se não tiver o diálogo ali entre o grupo, fica muito difícil para o médium e para o doutrinador, que ele também não sabe o que está acontecendo. Porque, nem já foi falado, eles têm intuição, mas, às vezes, a gente, enquanto médium, você consegue ter uma noção melhor da situação e passar para ele, passar para o doutrinador. Eu estou aprendendo isso até agora. Há pouco tempo, a gente, no estudo, teve médium que falou assim, que ele consegue ter a noção do espírito que está chegando, né, de todo o ambiente que está ali ao redor, e ele já vai passando, até mesmo antes de dar passividade. Aí o doutrinador tem mais rápido a consciência do espírito que vem para ser atendido. E aí torna a comunicação mais fácil. Mas eu penso que, se não tiver ali o estudo que é necessário, e a conversa, o diálogo, sem se melindrar, sem ter medo, aí é complicado, porque nós estamos aprendendo. Então, quem vai vir aqui são pessoas iguais a nós mesmos, que estão no mesmo nível. Então, eles também precisam de ajuda. E outra coisa que você falou, assim, que às vezes você tinha que fazer os dois papéis. É difícil, que além de gastar energia, a gente corre o risco
de estar se auto-obsediando. Pensa, o que você está fazendo? Eu estou conversando, e às vezes você acha que está conversando, então aí você fica naquele processo. Aí você fala assim, não, daí a pouco você fala, vou dispensar o doutrinador, porque eu já consigo, já sou autossuficiente. Então, é um risco que a gente corre. Então, acho que o caminho que você fez é estudo mesmo, que aí você consegue esclarecer. Mas nós não podemos esquecer que todo o trabalho é da espiritualidade, né? Nós aqui somos instrumento. Então, se o espírito veio naquelas condições, porque o médium, o grupo, o doutrinador teve condições de levar. Às vezes o médium sofreu um pouquinho com aquilo, mas com certeza a equipe espiritual que estava ali era muito grande, protegendo o médium, protegendo o doutrinador, protegendo aquele irmão que estava ali sendo acolhido. E o trabalho do outro lado é muito mais amplo do que nós imaginamos. Então, com certeza, essa dificuldade que você teve, Elza, o espírito foi encaminhado, né, pela espiritualidade. Certo? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Dúvida é normal, porque nós estamos em aprendizado, viu, gente? Eu já assim, frequento vários grupos. É muito importante a afinidade que a gente tem. É muito importante. Às vezes, a gente tem dificuldade. Por exemplo, a gente termina o COEM, né? A gente forma o grupo de socorro, de pronto-socorro, depois a gente vai para uma reunião de desobsessão. Esse grupo que entra nesse grupo que já tem desobsessão, eles têm dificuldade por essa questão de afinidade mesmo. Já conheço todo mundo, mas a afinidade é muito importante, né? Porque a gente confia no outro. Não que a gente não vai confiar no outro grupo, mas é um pouco diferente, até que a gente pega de novo, assim, aquele vínculo, demora um pouquinho. Principalmente quando a gente chega numa casa assim que a gente não é muito conhecida, né, num grupo que a gente não conhece muito, tem muita dificuldade, viu? Por isso que esse preparo que aqui na casa nos oferece de 2 anos é para que tenha realmente afinidade. Afinidade no grupo, o conhecimento é muito importante, mas a afinidade, eu acho que é um dos requisitos mais importantes que a gente tem no grupo, né? Quer falar mais alguma coisa, Antônio? Deu para tirar as dúvidas? Uma coisa que é muito importante, todas as vezes que a gente terminou uma reunião, dúvida a gente não pode levar para casa. As dúvidas têm que ser discutidas aqui no grupo, né? Se porventura eu dei uma passividade, eu fiquei sentindo mal, eu estou com dor de cabeça, eu estou com aquilo, não pode ir embora com dor. A gente tem que ir embora melhor do que veio, né? Às vezes, se o médium não estiver sentindo bem, a gente aplica um passe, né? E ele tem que sair daqui melhor do que veio, certo? E as dúvidas também que tiver tem que ser discutidas ali naquele momento, porque a dúvida de um pode ser do outro, e a gente está trocando ideia. Deu para ficar mais claro hoje? Ou ainda tem alguma coisa assim que precisa a gente conversar? Tem, né? E muita. Mas é com o tempo que a gente vai aprendendo, a gente vai confiando, né? E a todo momento o pessoal tem liberdade, né, de chegar, perguntar, né? Essa questão da doutrinação realmente é complicada quando você está começando, porque até que você sente, assim, mais ou menos a dúvida quando eu comecei era essa, o que eu vou falar. Então, um dia eu lembrei que eu estava atendendo uma mãe, e ela chegou para mim e começou a falar um monte de problema que ela estava vivendo na casa dela. E falando, eu virei para ela e falei, mãe, eu não tenho como te ajudar, eu não sei como te ajudar. Ela virou para mim e falou assim, você já me ajudou muito, você me ouviu. Então, eu trago muito esse exemplo lá, que eu vivi na escola, para cá.
Então, eu escuto muito, como doutrinador, eu escuto muito o espírito que está ali, nas necessidades dele. E ele vai dando dica do que a gente vai falar, naquilo que a gente vai interceder mesmo, intervir, naquilo que a gente vai responder para ele. E quando ele fala essa questão da dificuldade, que ele vem, às vezes, com aquele sentimento de vingança, de muito ódio, eu procuro mostrar para ele que aquilo lá está fazendo mal para ele. Antes de fazer mal para o outro, está fazendo mal para ele também. Eu acho assim, que por aí me ajudou muito. Tá certo? Era isso que eu queria falar. Agora eu fiquei com medo. Não, vai. Então, eu faltei uns dias na reunião, assim, tá bom? Tá ótimo. E esse período que eu fiquei afastada do grupo, à noite... Põe mais assim perto. Acontece à noite. Eu escuto assobio dentro da minha casa. Até o meu filho, né, sempre está comigo, falou, você escutou? Eu falei, escutei sim, mãe. Sabe? Escuto me chamar, sempre à noite. E eu falei, vai ver que é o grupo que está me chamando, ou alguém que está querendo que eu volte, né? Talvez, né? Antes de você entrar, eu tinha falado para a Márcia assim, Márcia, aí eu ficava falando assim, a Isa, Ilma, né? Ela estava tentando lembrar seu nome. Se ela não vir hoje, eu vou ligar para ela. Eu falei para a Márcia antes de você vir. Então, eu devia ter ligado. Porque a gente sabe como é importante as pessoas com a gente, né? Eu fico olhando ela assim, ela é o nosso exemplo, né? As histórias de vida dela, as dificuldades dela, eu sei para nós aqui, é o nosso... Eu vejo você como assim, como a nossa mãezona aqui, sabe? Quando você não vem, eu mentalizo você, transmite energia. À noite, a hora que eu vou dormir, eu oro por você, né? Para que você não deixe de vir, porque você é exemplo para nós. Eu sinto falta. Os dias que eu não vim, eu fiquei pensando, aquele horário eu estava pensando aqui no grupo, sabe? Certo. A gente, quando tem uma responsabilidade, a gente pode ir em qualquer lugar que chegou aquela hora, a gente pensa, né? Nossa, lá a turma já está reunida. Eu fico assim... Então, e o que você acha que pode ser isso aí? Olha, a gente não... Qualquer lugar que nós formos, a gente não está sozinho, né? Porque não tem passarinho à noite. Quando, assim... Eu já tive uma época que eu ouvia a gente me chamar, às vezes eu saía lá fora, não tinha nada. Eu comecei a mentalizar assim... Nossa, que bom, não estou sozinha, meus amigos estão aqui comigo. Que bom que você está aqui, né? Se você mentalmente isso, que se você fizer assim, for falar, os outros falam, nossa, fulano está doido, né? Falando sozinho. Aí mentalmente, se puder falar sozinho, não tem problema. Mas se não puder, você mentaliza assim, olha, vai lá para o Luz e Amor, lá eles vão te ajudar, né? Lá eles vão te ouvir. Eu agora não tenho condições de saber o que você precisa, né? Aí mentaliza aqui e os mentores vão buscar realmente. E logo passa. Eu nunca fiz isso. Não. Faz o teste para você ver como funciona. Oro para a pessoa, converso mentalmente, né? Vou começar a fazer isso. Aí, para que eles não fiquem na sua casa, transmite isso para cá em pensamento. Eu faço isso na hora que eu vou dormir. Na hora que eu vou dormir, eu peço meu anjo da guarda para me iluminar, para não deixar eu ficar vagando por aí à toa, né? Porque a gente vaga de noite, viu, gente? Se a gente não tiver um certo preparo, a gente vai para os lugares que às vezes não é muito legal. Aí eu convido todos que estão ali na minha casa, encarnado e desencarnado, vão todos comigo lá para o Luz e Amor, porque lá nós temos serviço, nós temos tratamento, e nós não precisamos ficar por aí sem rumo. E eu acredito que eu venho para cá, porque todo dia eu até falo em voz alta, eu faço minha oração e falo isso em voz alta. Então, eu precisei de muita ajuda. Meu filho, eu não gosto de falar no problema do meu filho, eu estava precisando de ajuda com relação a ele. Eu estive lá na Allan Kardec, conversei com a assistente social. Até eu queria que ela ligasse para ele, para aconselhar ele a fazer umas coisas, né? Assim, de higiene, né? Tudo. Ela falou, nós não podemos fazer isso, mas nós vamos tomar
nota do nome dele, tudo, nós vamos fazer um trabalho para ele. Nós vamos orar para ele. Sabe? No outro dia, ele fez tudo o que eu estava precisando. Você viu como que é a espiritualidade trabalha? Né? Eu agradeci demais, realmente. Viu? É. E a gente é muito ajudado, basta a gente buscar, né? Então, a gente nunca está sozinho. Não, eu fiquei assim, surpresa. Falei, meu Deus, né? É uma prova que a gente pode confiar realmente, né? Realmente, eles ajudaram mesmo. Certo. Essa questão de pedir para vir para a Luz e Amor, eu aprendi com a Sueli, ele sempre falava, não, eu sempre peço para ir lá para Luz e Amor na hora que eu vou dormir. E, então, tem vezes que eu até sonho que eu estou no grupo, que eu estou trabalhando, 1, 2 vezes na semana, eu estou sonhando desse jeito. É muito bom. Até os pesadelos eu não tenho mais. Eu, além de pedir para vir para Luz e Amor, eu ainda falo assim, eu quero que todo mundo que está aqui em casa vá embora lá comigo. Quem puder estudar, vamos para atendimento, vamos trabalhar. Lá tem para todo mundo aqui. Eu sempre aprendi com o Sueli também. Eu aprendi com o Antônio, viu, gente? Nós sabemos que quando a gente dorme, a gente, né, sai do corpo e a gente, muitas das vezes, vai em lugar indesejável, né? Se a gente não estiver preparado, a gente realmente, porque a gente é compromissado, né? E a gente tem que realmente, do mesmo jeito que a gente está aqui fisicamente buscando equilíbrio, buscando a melhorar, espiritualmente, quando o espírito liberta do corpo, a gente tem que estar com esse mesmo objetivo, né? Então, eu tenho o hábito de juntar todos os meus irmãos lá em casa e vir para cá, né? Se eu venho para cá, eu não sei, porque eu não lembro, mas que eu me sinto bem, que eu acordo assim disposta, eu sempre acordo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Não? E quando a gente sente bem assim com algum espírito? Quando a gente sente bem assim, porque às vezes eu estou em casa sozinha e parece assim, eu sinto uma sensação tão boa e parece que tem alguém perto de mim. Mas aí eu peço para vir para cá ou deixa isso comigo? Se tiver tudo bem, né? Se tiver tudo bem, não estiver incomodando, né? Porque nós sabemos que nós temos o nosso anjo da guarda, tem os espíritos ali que estão nos protegendo, né? Se está tudo bem, não tem necessidade. É quando nos incomoda, quando às vezes a gente fica assim preocupado, né? Às vezes o médium fica sentindo já a influência do espírito e não é dia dele vir para a reunião. Pode falar, olha, vai lá para o Luz e Amor agora, porque lá você vai ser atendida. Nesse momento eu não posso te atender, porque o lugar aqui não é próprio, né? Dizem que na hora já saia, né? Eu, como não sou médium, eu não tenho muito essa percepção quanto os médios. Mas é um recurso muito importante. Tudo bem? Gente, vocês anotem as dúvidas que tiver, porque a gente vai ter 3 práticas, um estudo e depois vai ter um aprofundamento. Nesse aprofundamento, para a gente tirar essas dúvidas. Então, no estudo, né, tem 3 práticas e um estudo. Nos estudos, a gente vai abrir o painel, a gente pode tirar as dúvidas, certo? Agora, nas práticas que a gente não abre, para não ter polêmica, para não ter, né, para a gente ir para a sala bem tranquilo. Só em relação ao nome, a gente está participando a gente fala reunião mediúnica, né? Nós fazemos a irradiação e depois tem a segunda parte, né, de dar passividade. E o que eu gostaria de saber em relação, quando a gente fala assim, reunião de obsessão e desobsessão, é uma outra reunião além dessa, ou essa já é uma preparação para essas outras? Tudo já é uma preparação, né? Mas aqui na casa tem um sistema assim, que eu acho isso muito bom. O grupo, por exemplo, chegou no fim do ano, a gente
termina esse estudo do COEM, a gente formou o grupo mediúnico, né? Esse grupo mediúnico, ele começa com o trabalho de irradiação. É isso que nós estamos fazendo aqui. A gente lê as 5 fichas, irradia para as fichas, né? Depois tem a parte de comunicação, depois a gente dá o passe e encerra, né? Esse é um grupo de irradiação. O grupo de desobsessão é um grupo mais... não tem a parte da irradiação, não tem as fichas. Já é uma ficha só. Por exemplo, a pessoa, fulano de tal, foi indicado desobsessão. Então, só essa ficha vai estar nesse grupo. E é um grupo um pouco mais preparado, né? Então, depois que termina, que monta os grupos que terminou com o EM, que eu percebo, não sei se o Antônio quiser explicar depois, nós ficamos 3 anos nessa irradiação para depois ir para a desobsessão. É esse preparo que o grupo ainda precisa, sabe? Porque o que é uma desobsessão? São espíritos assim... aí não é só sofredor, não é só um pronto-socorro, são espíritos que vêm assim... caso grave, né? É um caso assim, bem mais grave. Assim, não vai entrar em detalhes, porque ainda está um pouquinho longe. Tá? Vai chegar lá, certo? Quando chegar lá, vocês podem ter certeza que todos estão preparados. Certo? Oi? Então, nós vamos se preocupar só com o pronto-socorro, só com o socorro, que é isso que nós estamos fazendo. A gente lê as 5 fichas, né, no início, depois passa para o pronto-socorro. A gente lê as 5 fichas, depois passa para as comunicação, depois passa para o passe e encerra, né? Quer comentar mais alguma coisa, Tony? É isso mesmo, né? Gente, então nós vamos encerrar. Se tiver alguma dúvida nas outras aulas, vocês anotem, né? Para a gente discutir nos estudos teóricos, certo? E nós vamos encerrando. Vamos pedir para Marli fazer a peça para nós? Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos destes de tirar as dúvidas, todas as dúvidas nesse grupo que aqui nós estamos. E que nós possamos, durante a semana, também colocar em prática tudo aquilo que a gente vem estudando aqui no centro e possa, a cada dia, estar melhor no trabalho. Que assim seja.